E aí, pessoal, beleza? Só passando aí, gravando um vídeo rapidinho, vamos falar um pouquinho de que são frames no Python, né? Frames de execução de código e como é que elas funcionam junto com generators. Beleza? É uma dúvida que surgiu lá com o pessoal, então vamos dar uma explorada nelas aqui, nesses objetos hoje aqui. Deixa eu passar aqui para mostrar minha tela. Então, bem indo em frente, tá? Eu abri aqui um Python Interpreter interativo aqui, eu gosto de usar o IPython, então um Python mais recente aqui. Ele é um free threading, mas a gente nem vai usar o free threading hoje. Tá? E a dúvida que surgiu hoje no canal de Telegram aí foi, puxa, como é que funcionam generators, né? Como é que o código do Python guarda o estado de generator? Como é que ele sabe onde ele volta de uma função para o generator? Então a gente tem que dar um passo atrás e entender como é que acontece a execução de código. Uma execução interativa como o IPython, ele põe um monte de coisa a mais, né? Mas basicamente o que acontece é o seguinte: quando o Python começa a rodar o seu módulo main, dunder main, que é o primeiro módulo, ele é o frame zero, ele é onde começa a execução do código. Cada vez que você chama uma função nesse main, ele vai criar um outro objeto do tipo frame e vai colocar por cima. Eu vou sair do IPython um pouquinho, vamos para o Python normal, porque se bem que o interpretador do Python 3.3 é capaz de ter firulas também. Tá? E um jeito de a gente ter esse objeto frame em mãos, tá? No módulo inspect tem alguns jeitos também, mas no módulo sys tem alguns aqui, eu nunca lembro o decor. Eles têm um underscore na frente. Get frame no módulo name. Não, é current frame, eu acho. Esse aqui. Current frames. Não, tinha mais um que era só frame atual. Deixa eu ver. Frame. Não. Vou dar um dinheiro no sys. Current frames também dá, mas ele te volta uma lista de frames. Aqui tem um monte de coisas. Eu acho que se pegar current frame 0, vou colocar na variável ff aqui. sys.getCurrent. Perdão, só current. Porque você não precisa ter todas, porque elas já se ligam uma na outra. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem só uma de qualquer forma, né? Porque a raiz aqui. No IPython, eu teria alguns frames do IPython também para trás. O que quer dizer com isso, tá? Isso aqui é uma lista, né? E eu não precisaria de uma lista realmente. Na verdade, ele me deu um dicionário. E aquele módulo ali você nunca existe. Nunca, tá? Então, tem um jeito de. Peraí, como é que faz para pegar só o frame? Vamos fazer isso aqui. R de sys. Filtrar, né? If. Tudo que tem nome de frame. Em todos os atributos do sys. GetFrame, é esse aqui. Tá? Então é esse aqui. F igual sys.getFrame. Ele se tem um ID de chave, você nunca vai usar aquele troço. Pronto, agora sim. Esse aqui é o frame que está rodando. E a hora que a gente dá um dir no frame, ele já dá toda a informação do que está rodando aqui. E mais até alguma coisa, tá? Ele, na verdade, ele tem referências para o frame anterior, esse fback aqui, se eu der um zoom out, só para não pegar a quebra de linha minha aqui. Tá? Ó, esse fback, ele é uma referência para o frame anterior, se ele existiu. Vai ser none aqui, ó, f.fback, porque é a frame raiz. Como se estivesse entrando. Não, ele me deu mais um aqui. Tá bom, então tem algum porque é desse interpretador louco do Python 3.13, né? Se fosse o Python, o interpretador normal do Python 3.12, esse fback ia vir none, que nem tem nada para trás desse. O built-ins, ele aponta para o dicionário de built-ins. O fcode, ele aponta para o code object, o objeto de código que tem a execução, né? Quem está aprendendo Python, começando com introspecção, sabe listar o code object que está associado a uma função, o módulo dis, né? E a gente confunde, às vezes, aquela saída do dis.dis com o code object. O code object tem mais coisas que aquilo e menos coisas que aquilo. Aquilo é uma geração dinâmica dos opcodes não otimizados, né? O code object mesmo é um objeto Python que tem uma porçãozinha de atributos para a gente se achar. E tem um atributo bytes,
que é o bytecode mesmo, né? São códigos, são números de 0 a 255 não compilados. O que o dis.dis faz é pegar aquele atributo de bytes, combinar com os atributos do code object, de variáveis e sets e tal, e aí ele mostra aquela saída bonitinha naquele pseudo-assembler, né? Pseudo-assembler não, é um assembler, só que a gente normalmente não programa naquele assembler. Que é o fcode aqui. O fglobals aponta para o dicionário de globals atual, tá? Então, se eu fizer f, que é o meu frame, né? .fglobals, é o mesmo objeto que é retornado por globals? Sim. Eu vou falar, opa, esse aqui é o mesmo cara. Tá? No caso, como eu não estou dentro de uma função, o locals também, né? Quando você está rodando código que não está dentro de uma função, o dicionário de locais é igual ao dicionário de globais. É a mesma coisa. Tá? Só quando você está dentro de uma função, o locais não é. Tá? E aí tem que tomar algum cuidado até o Python 3.11, 3.12 até, tá? Que o flocals, ele te mostra as variáveis locais, mas você não consegue escrever nelas de volta. É bem louquinho, né? Com o Python 3.13, uma das mudanças que teve é que o flocals ele realmente é um dicionário que representa as variáveis locais. Você consegue, se uma função pausa a execução, você vai em outro lugar, altera o frame dela, altera o flocals, você vai alterar o valor da variável dentro da função. A gente pode até fazer uma experiência dessas aqui. O last i, alguma coisa interna, nem lembro o que é, não vou perder tempo. Tá? O line no é número da linha, e qual o número da linha de execução ele está. O F3, se está ligado ao debugger, não. Se você está com o PDB ligado ou algum outro programa que está fazendo a depuração desse programa Python. E aí ele tem formas de te chamar código Python depois de cada linha executada. Então você chama uma função, cada instrução que é executada naquela linha, ela pode chamar de volta um callback seu. E é assim que você faz um debugger, se você quiser. O trace line, é parecido com isso também, liga e desliga. O trace opcode. Então esses últimos três são para quem quer fazer depuradores, tá? Ou fazer alguma graça. O flocals é um ponteiro para as variáveis locais. Ele é meio errático até o Python 3.12, a partir do Python 3.13 ele te dá um ponteiro realmente para as variáveis locais, você pode mudar elas. O line no fala que linha está sendo executada. O last eu não lembro exatamente o que é, mas tem a ver com a posição da instrução também, tá? E aqui, na verdade, tem um estado interno, porque você tem uma granularidade maior do que linha sendo executada para continuar a execução, que é a instrução dentro do bytecode. Não aparece aqui. Tá? Então, só com o que tem no frame, a não ser que você esteja fazendo um debugger, você não consegue replicar o que o yield faz, né? Porque criar um gerador, você não consegue voltar a execução no frame na exata posição. Na exata posição que ele está, você consegue. Você não consegue alterar essa posição. Tá? Mas dá informação suficiente aqui para a gente. Tá? Então o frame eu falei lá no canal do Telegram, né? Ele não tem muitos dados, ele tem, olha, o clear, esse é o que faz. Acho que o clear ele limpa toda a informação do frame para você poder reusar ele. A gente normalmente não vai usar. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 referências em Python que ele cria cada vez que você chama uma função. Tá? Então, só para a gente fazer um testezinho aqui, né? Ftest. Olha, a minha função teste, eu vou voltar ao frame de execução dela. Tá? Eu vou criar uma variável local aqui 5. Eu vou fazer uma variável local f que vai ter sys.getFrame, que a gente descobriu, né? GetFrame. Aqui. Esse retorna o frame atual. Eu vou retornar um f. Tá? Olha só que o a. Então, a hora que eu chamar o teste, o que vai acontecer? Existe esse frame que está na minha variável f agora, que ele fala o estado da execução desse lugar que eu estou agora, que é o prompt de comando. Tudo que eu digitar aqui vai estar sendo feito ali. As variáveis que eu criar aqui são variáveis globais que estão criadas ali. A hora que eu chamar o teste, o Python vai criar um outro objeto do tipo frame, que vai estar associado a essa execução da variável teste, da função teste. Aí lá dentro do teste, eu muito safadamente vou pegar esse objeto frame, vou pegar uma referência para ele e vou voltar. Então ele vai ser um frame que vai ter acabado a execução, eu não vou poder voltar para ele é um frame morto, né? Eu acho que nenhum dos atributos aqui fala isso. Para generators a gente tem essa informação, para funções não. Mas se eu for olhar, por exemplo, o número da linha, ele vai te dar o número da linha depois do final do código. Ou do return. Então eu não consigo voltar para esse frame, mas eu vou conseguir ver coisas lá. Eu vou conseguir ver a variável local A, por exemplo. Eu vou fazer isso então. Ó, F1 igual a teste. E agora, meu F1, primeira coisa,
ele é uma lista ligada. Então ele vai mostrar, ele consegue saber quem que era o frame antes dele. O fback tem um outro objeto frame. Esse objeto frame, por acaso, não é porque o interpretador Python aqui deve estar gerando frames novos aqui para mim, tá? Mas senão ele seria, se eu fizer esse objeto frame, ele era para apontar para quem chamou o teste, né? Eu posso fazer aqui, ó, dft2, ó, o frame do T2 igual a sys.getFrame, só para a gente demonstrar aqui, porque o que acontece é que o interpretador interativo, quando ele começa a colocar firulas, ele começa a brincar justamente com esses frames, senão é mais fácil entender isso, né? Eu vou chamar o f de teste, eu vou chamar aquela função teste que eu tenho anterior, tá? E aí eu vou simplesmente imprimir a informação de f is ftest.fback. Para vocês entenderem que dentro do fback eu tenho uma referência para o frame atual, para o frame de quem chamou. Isso é importante. Posso até retornar isso, né? Vou retornar isso em vez de printar. E aí retorna true ou false, né? E aí a hora que eu chamo T2, verdade, tá? Então isso que acontece. Se eu vou chamando várias funções uma atrás da outra, o frame de execução dessa aqui vai ter suas próprias variáveis locais, e ele sempre vai apontar para o frame de quem chamou. Ele sempre vai apontar para o frame de quem chamou. Então eu tenho uma pilha. E essa pilha ela vem de onde? Vem do modelo de execução do C, onde quando você chama uma função, ela cria as variáveis locais daquela função na pilha, é um espaço de bytes mesmo, que a CPU é otimizado para usar a CPU, né? Aí quando você chama uma função nova, ele põe o valor de retorno, ou seja, o endereço de retorno da função que está chamando a outra função aqui, e isso está implícito no assembler, tá? Nossas CPUs 8086 são otimizadas para isso, por isso que são CPUs de pilha. E aí, quando chegar na função nova, ele vai colocar as variáveis locais lá. Se for chamar outra função, vai continuar colocando coisa para cima. A hora que a função que você chamou acabou, ela descarta as funções, as variáveis dela, todo o estado local dela, pega esse enderecinho aqui, que é o endereço onde ele volta, e volta para a função que ele estava em execução. Quando ele volta, ele restaura a pilha aqui, e ele sabe que aqui na pilha estão as variáveis que ele estava usando, as variáveis locais. Isso aqui é a pilha de um programa em C, tá? É o chamado padrão C de chamada de funções, né? E é o que faz, na verdade, as linguagens compiladas serem incompatíveis umas com as outras. Chega o cara vai fazer Rust e faz de outro jeito essa pilha de chamada, mas em C funciona assim. Em Python, o Python é feito em C, ele tem essa pilha de C, e ela funciona lá, mas a gente não enxerga essa pilha, não, né? Só quando você vai programar em C mesmo. Tá? Em Python, ele emula esse comportamento com a ideia de que o código que está em execução agora, ele sabe do estado dele, sabe das variáveis locais nesse objeto frame, que é aquele que a gente sempre pode olhar ele aqui, né? Esse objeto aqui. Então, a hora que você tira os dunder, que são padrão de todo objeto, esses atributos aqui, e esse clear deve ser só para limpar, então esses atributos aqui tem todo o estado que ele precisa para continuar a execução, né? E todo o estado inclui as variáveis locais que vão estar no dicionáriozinho que ele aponta no flocals. Na verdade, não é um dicionário simples, é uma coisa bem louca que ele usa lá, principalmente no Python 3.13, né? Mas nos Pythons antigos começou como um dicionário bem simples. Se você quiser fazer um interpretador do Python, deixa eu ver como funciona, eu vou criar o meu Python. Esse flocals vai ser um dicionário, só um dict, como funciona e como funcionava no Python normal. Então vamos fazer mais uma brincadeira aqui. Eu vou chamar o teste de novo. Ele me veio o teste lá. E eu tenho as variáveis locais dentro do teste. f.flocals é um dicionário com as variáveis locais. Só assim, eu não preciso fazer a chamada, né? E olha lá, eu tenho a variável A, que tem o valor 5, né? Lembra da minha execução do teste, né? E a variável F, que é o próprio código, é o próprio objeto, né? E eu posso até perguntar se flocals de F, is F, beleza, mesmo objeto. Tá, deixa eu voltar aqui às definições do teste, então, para a gente brincar mais um pouquinho. Então, lembrando que uma das maiores mudanças do Python 3.13, desse interpretador interativo, é que você pode digitar blocos de código aqui, né? Então você passa a poder editar funções no interpretador interativo. E a maior limitação é uma falha grave do Python até o 3.12, né? Tanto que há alguns anos eu uso o IPython, que deixa a gente fazer esse tipo de coisa. Agora dá para fazer esse tipo de demonstração no Python normal. Bom, o que acontece é que aquele F que está lá, eu chamei o teste, eu não volto mais aqui. Acabou a execução, acabou a execução. O Python, normalmente, via de regra, ele vai descartar esse objeto frame
De novo, otimizações, né? Didaticamente ele descarta, não quer mais saber. Faz alguns anos, talvez mais de uma década, que o Python, na verdade, ele guarda o esqueletinho desses objetos frame só para não ter que criar novos cada vez que você chama uma função. Ele reusa esses objetos frame. Ele só popula aqueles atributos ali cada vez que chama uma função. Tá? E funciona igual uma função em C. Então você chama uma função, a função chama outra, todo mundo retorna. Então você chama uma função, essa função faz um for. Cada vez que passa no for, ele chama uma funçãozinha para chamar uma API. Essa funçãozinha da API chama o requests.get. Volta. Aí o for passa outra, chama outra. Isso aqui é um código sem generators. Simplesmente isso, só tem uma função ativa de cada vez. Essa função ativa está fazendo a coisinha dela e volta. Quando você coloca generators, você passa a ter, abre aspas, né, várias funções ativas de cada vez. E como é que o Python representa isso? Simplesmente ele não precisa mais descartar o objeto frame de uma função que está em execução. Ele guarda os valores e ele guarda onde que está a execução daquele valor. Tá? Então, a hora que eu faço esse cara aqui, vou dar um yield. O teste agora vai ser um generator. Tá? E quando voltar, eu vou imprimir o valor de A. Tá? Isso aqui não funciona antes do Python 3.13, tá? Talvez até funcionasse com alguma gambiarra. Então eu vou agora, meu G1 é o teste. Isso aqui já tem uma mudança muito grande. A hora que você põe um yield, o Python não roda a função que você chama ela, né? O Python chega lá, opa, é uma função generator. Então ele não sai executando A igual a 5, ele não rodou aqui. Ele simplesmente voltou um generator. Na hora que eu chamo o G1 agora, ele fala, olha, é um generator. Para o generator agora começar a rodar, ele vai entrar aqui e vai rodar até o yield. Eu tenho que chamar o next dele. Tá? Tanto posso chamar o dunder next lá dentro dele, como posso chamar o método next que usa o protocolo. O generator, se a gente fizer a introspecção nele, daqui a pouco a gente faz, dá para chegar no frame dele, essas coisas. Né? Mas o generator tem várias coisas também. Ele fala se ele já começou a rodar ou não, se ele está ativo ou não. E se ele está ativo, ele vai ter um frame. Então, vamos olhar. O frame do generator é interessante a gente olhar. Dir G1. Então o G1 tem várias coisinhas aqui, ele está dizendo se ele tem um outro generator que ele está no modo yield from. Então, coisas que a gente pensaria que são dentro da linguagem, você consegue introspectar aqui. Normalmente a gente não precisa. O GI Code ele mostra o código da função, o mesmo código vai rodar aqui. O GI Running, esse sim, ele vai voltar 0 antes de estar rodando, 1 quando estiver ativo e 0 depois que ele acabar de rodar. E o Suspended, ele vai falar se ele está suspenso ou não, se ele está pausado ou não. Eu achava... tá aqui, GIFrame, olha só. O GIFrame nesse momento deve ser none. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá? Só estou falando que é none porque faz sentido ele ser none. Tá? E Python é uma linguagem que essas coisas fazem sentido. Opa! GIGrame não existe. GIFrame, aqui. Não, ele tem, já criou o frame lá. Apesar de ele não ter entrado, né? Mas esse GIFrame, se a gente for olhar o line number, deve estar 0. Tá 1, né? Quer dizer, ele não começou a rodar ainda, ele está 1, que ele chama aqui, os line numbers dentro dos frames, ele começa a contar na linha 1, porque é a linha que aparece no seu editor de texto. Beleza? Eu vou avançar então para o próximo valor do teste, que é justamente o frame. A hora ele faz esse yield aqui, ó. Então eu vou chamar de T1 para combinar, né? Ou F1, que vai vir um frame para mim, igual next G1. Nesse momento ele vai rodar, vai entrar no generator, vai rodar essa linha, vai rodar essa linha, vai rodar essa linha e vai pausar aqui. E vai ficar essa linha pendente para rodar. Olha só. E aí a hora que eu chamo g1.giframe, eu quero saber se eu coloquei, se é o mesmo cara que ele me voltou. Verdade. Olha, o frame do generator é o frame que ele pegou com o getFrame lá e voltou para mim. É o mesmo cara. Tá? E esse cara, então, f1.fglobals, de novo ele vai ter duas flocals, né? Ele vai ter duas variáveis. O A que vale 5 e o objeto frame que a gente criou ali. Certo? De novo, então, aqui. E a hora que a gente olha o line num, se esse é o 1, né? Esse é o 2, 3, deve estar na linha 4. Vamos dar uma olhadinha. f1.f line no. Tá, na linha 4. Olha que legal. Aí, o que eu vou fazer? O yield, ele não deixa eu voltar um valor para lá, né? E isso aqui não funciona, e assim, é até meio mágico para mim, porque eu sempre fazia uns hacks que eu tentava fazer isso, né?
mudar uma variável local de uma variável de uma função que foi pausada, né? Não dava para fazer antes. No Python 3.13 dá e eu ainda não estou acostumado com isso. Então, meio mágica, né? Vamos pegar aqui f1.flocals. Isso aqui é um dicionário normalzinho. Tá mais ou menos normalzinho, né? Deixa eu ver só o tipo dele. Seria um proxy dict? Ou seria um normalzinho, só a hora que a gente voltar lá que ele faz um... não, é um frame locals proxy, é um tipo especial de dicionário, porque a hora que eu mudo aqui a variável, ele muda já dentro da função. Porque, apesar do Python, para a gente entender, o locals funciona como se fosse um dicionário, faz muito tempo mesmo, tá? Talvez desde o Python 2.0, que as variáveis locais não funcionam como dicionário, elas têm slots lá, que é o tal do... Quem gosta de usar o dis.dis, né, onde aparece o store fast e load fast. Não, ele não usa um nome de variável. Se ele usasse sempre locals, ele tem que pegar o nome da variável, calcular o hash cada vez que fosse calcular uma variável, né? Ia demorar. Bom, mas ele funciona como dicionário no 3.13. Antes disso, não. Isso aqui tem uma PEP, eu esqueci o número agora. Agora eu não vou lembrar. Tá? E a PEP ela foi implementada, foi aceita, que ela justamente ela formaliza esse comportamento que é legal para quem quer fazer algumas ferramentas de introspecção. Eu até uso alguma coisa no meu extradict mais novo. Vamos lá de novo. Então, F1, flocals. Então, meu generator está parado, ele tem uma variável A que vale 5. Eu vou colocar... E aqui ele funciona como dicionário, então eu simplesmente vou enfiar um 23 lá onde está o 5. Beleza? Eu vou continuar o generator agora. Quando eu continuo o generator, né, ele não tem mais nenhum yield. Cadê o código dele de novo? Ctrl R, def test. Está aqui só para trazer para a tela, tá? Vou apertar Enter, ele vai recriar a função, não quero. Se eu apertar Ctrl C, funciona. Então, onde é que ele está? A execução parou aqui. Ele pegou o F, jogou para fora e pausou. Está no line number 4. Só que agora meu valor do A eu mudei para 23 lá dentro da função. É uma cirurgia que antes não era possível, tá? Antes do Python 3.13. Era, mas você tinha que chamar uma função da API do Python, que era locals to fast. Tinha que usar settypes para isso. E aí, G1, né? Eu vou então colocar aqui só para não ter um stop. Então, ele está aqui. Se eu mandar ele continuar agora, o next, ele vai chegar no final do generator, ele vai dar uma interrupção ele vai dar um raise, né, no stop iteration, que acabou. E a diferença, só que se eu chamar o next, eu posso pôr um valor no default para ele. Então, olha, me anda o valor G1, tá? Só que então, se acabar a iteração, simplesmente gera um nome, não precisa fazer nada. Esse 23, de onde que saiu aqui? Não é que ele me retornou o 23, ele imprimiu o 23 aqui, ó. Tá? Mas aí acho que fica bem claro, né? Então, só para recapitular, eu G1 igual a teste, eu avanço o gerador G1, ele me retorna um frame. Esse frame, como eu retornei o frame, ele tem acesso às variáveis globais e locais lá dentro da função. Então ele tem o estado da função, ele tem a linha que ele vai continuar voltando. Então, esse objeto frame, a pergunta que surgiu inicialmente no Telegram é esse: como é que Python sabe os generators, né? Como é que ele sabe o estado? O que ele precisa guardar? Ele precisa guardar o frame. Porque quando você compila uma função no Python, ele gera o code object. Esse code object ele tem um outro objeto que faz a referência para ele, que é o function object. O function object ele guarda coisas, além de uma referência para o code object, ele guarda, por exemplo, os valores padrão de parâmetros, tal. Ele guarda algumas coisinhas aqui. O function object também tem um dict, onde você pode atrelar parâmetros, né, onde o wraps usa para colocar coisas. E cada vez que você executa uma função, ele entra na função, pega os valores iniciais de argumentos que ele precisa, argumentos default, né, não sei o quê, começa a execução do code object. Quando ele passa para a execução do code object, ele cria um frame associado. Então, o frame tem uma referência para esse code object. O code object é imutável, você não pode mudar ele. Nenhum atributo nele é mutável, ele é fixo. Tá? Então, se você chama a função ao mesmo tempo em paralelo, por exemplo, usando async.io ou usando threads, você vai ter vários frames que estão apontando para o mesmo code object ao mesmo tempo. E o que acontece é que em cada execução você vai ter um conjunto de variáveis globais, que é o flocals. O frame tem a referência para flocals, tá? Faz de conta.
Tá? Esses F-locals ficam guardados em lugares mais otimizados. Mas é como se fosse, na prática é como se fosse. Então o frame tem um dicionáriozinho que representa as variáveis globais. E aí você consegue ter várias versões da mesma função rodando em paralelo, cada uma sabendo só de que ponto da execução que ele está, o line number, e quais são as suas variáveis locais. E com generators, então, a hora que você manda avançar um generator, ele vai naquele generator, continua a execução dali com as variáveis locais que ele tinha, ele vai no frame. Tá? E aí não tem muito segredo. Beleza? E aqui a mesma coisa, então, se eu pegar lá o valor de A, F, F locals, então esses objetos internos do Python, todos eles, para facilitar o entendimento da gente, eles têm eles têm como prefixo, né, o tipo de objeto que ele é. Então todos os atributos do frame têm F underscore. Se você for inspecionar o code object, todo mundo é co underscore. Se você for inspecionar o generator que a gente fez aqui, todo mundo é gi underscore. O F locals no dicionário, eu pego o A, tá? Coloco um outro numerinho lá, por exemplo, vamos colocar aí 555. E a hora que eu mando avançar de novo o generator, ele vai lá e executa aquele print. E aí imprime o novo valor de A. Fechou, gente? Beleza? Não fechou, não. Porque aí, então, a partir dessa ideia, é que surgiu a ideia de, bom, se eu posso ter uma função executando e ela pausa e passa a execução de outra. Primeiro, antes do Python 3.11, isso era muito mais rápido. Eu voltar numa função que já estava executando, voltar no generator que estava parado, era muito mais rápido do que chamar outra função. Porque quando você chamava uma função, vamos pensar numa funçãozinha pequena que faz só duas coisinhas e volta. Você tinha que criar outro objeto frame. Então você cria outro objeto frame, seta aqueles 10 atributos, não sei o quê, para depois vir executar o código aqui dentro. E se tinha variáveis locais, você tinha que criar os slots dela, fazer um monte de coisa. Isso foi sendo otimizado ao longo do tempo, né? O Python, eu falei, ele começou a reciclar os objetos tipo frame e tal. Mas no Python 3.11, isso ficou absurdamente mais rápido. Mas antes do Python 3.11, se eu tinha uma função que ela ia fazer só uma coisinha, eu podia fazer ela ser um generator, por exemplo, só para ela ser super rápida de voltar à execução nela, porque eu não preciso criar um outro frame, chamar não sei o que, não. Pega aquele frame que já está lá e continua, volta a execução nele. Então ele faz as duas coisinhas e dá um yield de novo e volta. Isso era muito rápido, comparado com chamar outra função. No Python 3 eles otimizaram a chamada de função, isso perdeu um pouco da vantagem. Mas mais ainda, né? Foi percebido que então essa história de uma função poder ser pausada e retornada e ela continuar fazendo coisas depois é a base para as coroutinas, as funções que podem rodar de forma concorrente com outras. Então, enquanto essa função está esperando uma coisa acontecer, outras funções coroutinas estavam pausadas, podem ir fazendo as coisas delas e aí depois a execução volta nessa. Tá? A gente pode continuar essa série depois, mas o fato então que a programação assíncrona em Python ela surgiu assim que no Python, eu acho que no 2.3 puseram generators, então talvez no 2.4, pode ter sido no 2.5, tá? Mas no 2.4, então os generators você pode passar a usar o send, mandar valor de volta para o generator. No momento que eles puseram o send, você poder mandar um valor de volta para dentro do generator, e aí o que aconteceu, talvez, acho que é só Python 2.6, gente, desculpa. Não é nem isso. Tá? O yield, então, ele era um comando, ele tinha que estar numa linha sozinha, o yield. Aí o yield passou a ser uma expressão. Então você podia pegar numa variável o que o yield voltou. E aí, quando você usa o send, né, como se fosse o valor do yield. Quando fizeram isso, foi só no Python 2.6. Tá? Aí você tinha esse poder de ter uma função pausada esperando um valor. Então ela chamava uma função que ia demorar também, que ela sabia que ia demorar. E ela dava um yield. Outro cara pegava esse valor dessa função que ele sabia que ia demorar, não sei o que. Quando tivesse esse valor pronto, do resultado da função demorada, ele mandava um send desse valor, como se fosse o valor de retorno daquela função, para a minha função que pausou. Isso é a base do Async.io, na coroutine. Né? E aí a gente pode voltar nesse tópico num outro vídeo aí. Tá?
Tanto que, então, as primeiras versões do Async.io do Python, que foram surgindo aí em paralelo com Python 2.7 e Python 3.5, elas não tinham a sintaxe própria. Tá? Então você tinha o primeiro Async.io do Python, ele chamava Tulip. Ele tinha exatamente as mesmas funcionalidades que a gente tem no Async.io do Python hoje, mas você não tinha nenhuma palavra-chave em Python só para a função assíncrona. Não tinha asyncdef, não tinha await, mas ele usava yield. E até hoje ainda tem como você montar uma corotina usando yield. Tá? Só que aí tem os flagzinhos nas funções que para diferenciar uma da outra, mas elas são a mesma por dentro. É uma função que ela consegue pausar, ficar esperando o resultado e volta depois. Falou, agora vamos fechando. Mas